Gravar. Então tá gravando. Bom dia a todos. Obrigado, Milton, pela disponibilidade e pela ideia, né? Todos do Tumor Board que nós temos aderiram ao programa. E a gente vai fazer uma pequena apresentação. Cada módulo vai ter um assunto com apresentações distintas de cada colega, fazendo um Tumor Board para os residentes. Então deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. E deixa eu só um pouquinho. Ok. Vocês estão vendo a tela? A gente está parado aí. Deu? Tela ok. Tela ok. Tá, então a gente tem a nossa reunião já multidisciplinar todas as quintas-feiras. Eu acho que alguém está com o som aberto aí. Deixa eu só pedir para fechar. Aí. Ok. Então a gente tem a nossa reunião multidisciplinar todas as quintas-feiras, com assuntos da parte gastrointestinal. Esse Tumor Board é aberto para todos, tá? E a proposta, então, desses vídeos atuais é com foco um pouquinho mais no residente, no assunto mais como se fossem os pilares básicos da parte gastrointestinal, tá? O time multidisciplinar, ele já foi, inclusive, colocado em consenso, o que é isso, tá? No início, a gente tem quem faz isso tem uma fama um pouco de parecer só um pouco diferente, querer aparecer, discussões muito longas de casos, isso não precisaria, na verdade, né? Que o paciente pode ser conduzido de forma direta ou individual. Então, o time multidisciplinar é uma aliança de médicos ou profissionais do time de saúde que vai tratar uma doença específica, guiada basicamente por guidelines ou por evidências clínicas, né? E que vai coordenar todo o processo de tratamento do paciente, encorajando o paciente a estar dentro desse time multidisciplinar, mas não nas reuniões diretamente, tá? Então, antigamente a gente fazia dessa forma. Então, a ideia não são aulas, na verdade, realmente é uma mesa, uma tábua ali para ser discutido os casos clínicos, todos podem falar. Quanto mais gente realmente participar, melhor. Então, isso já fazem mais de 15 anos que a gente tem isso mostrado em estudos. Esses são estudos de câncer de pulmão, mostrando ganho de sobrevida, simplesmente porque o paciente está sendo tratado numa instituição multidisciplinar. Se a gente olhar essas curvas de diferença ali, se fosse qualquer remédio, nós teríamos ganhado milhões com esse remédio. Então, simplesmente por estar discutindo num time. Se a gente botar no hazard ratio, então na taxa de risco, vocês veem que a taxa de risco chega a ser 27, 30% quase de ganho de sobrevida nesses pacientes, independente dos outros fatores de risco dele. Na parte gastrointestinal, desde 2011, a gente tem trabalhos mostrando diferenciação muito grande das curvas nas discussões de tumor board. Vocês vejam essa curva de baixo aqui, que é o paciente que não é discutido em tumor board, é a pior curva de todas, certo? Então, realmente... Só um pouquinho, Luiz, a nossa tela não está aparecendo nada, está bloqueada ali só para... Sério? Tá só a tela inicial do PowerPoint. A outra não correu? Não. Eu falando e vocês... Agora sim. E agora apareceu? Sim. Tá. Então aqui eu estou falando da discussão, como ela é feita, os trabalhos aí do câncer de pulmão, essa diferenciação das curvas, tá? Do hazard ratio, realmente que existe uma diferença muito grande dele em quem é discutido de forma multidisciplinar, e os trabalhos iniciais da parte aí gastrointestinal, mostrando curvas realmente com separação extrema, e nos pacientes que não são discutidos dessa forma, tá? Agora nós temos trabalhos mais recentes aí de prospectivos, 74 times multidisciplinares, 550 pacientes, quase 700 discussões, é que o paciente é discutido mais de uma vez nesse tumor board, né? E o diagnóstico correto desse paciente chega a ser 94% quase, certo? Então nós temos mudanças muitas vezes de diagnóstico em 20% dos pacientes, simplesmente porque ele é colocado nessa reunião multidisciplinar. Essa aqui é uma revisão de vários estudos, mostrando então melhor aderência aos guidelines, melhor diagnóstico, melhor aderência do paciente. A única coisa que pode ser uma desvantagem é a questão de custo, né? Acaba sendo realmente mais caro, porque novas tecnologias que muitas vezes não são colocadas, elas são utilizadas por esse grupo. É uma coisa meio automática, eu acho.
Então, essa é a última evidência, também da parte gastrointestinal, mostrando, então, melhora na qualidade do cuidado do paciente, mudança, muitas vezes, de rumo da conversa em 20% a 40% das vezes, e realmente o time multidisciplinar fazendo a diferença em 90% dos pacientes. Então, não é algo que a gente deva deixar de lado. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, inclusive, que remédios e procedimentos. Então, eu vou interromper meu compartilhamento. Vamos ver, eu acho que agora é a Crisley, né, Crisley? Bom dia, tudo Bom dia. bem? Eu vou tentar compartilhar aqui, mas não está disponível, Luiz. Acho que tem que autorizar o chefe da casa. Eu achei que eu tinha já... Não está conseguindo? Não. Eu acho que eu não sei se a gravação não faz com que não deixe compartilhar. Vamos ver agora. Conseguiu? Sim, agora Tá. sim. Então, o Luiz me fez esse convite, eu agradeço em nome dele a todo o restante do grupo. O meu tópico, então, é para falar sobre o rastreamento e o diagnóstico endoscópico. Então, meu nome é Crisley Casamalho, eu sou endoscopista, minha formação foi em cirurgia geral. Depois disso, eu fiquei 2 anos no INCA fazendo endoscopia, 1 ano no ICESP fazendo endoscopia oncológica e terapêutica, e atualmente sou médica assistente do HC. Vou só ampliar a tela aqui, não sei se ficou disponível para vocês. Foi? Foi. Então, os objetivos dessa parte inicial da aula é que os residentes saibam indicar adequadamente o rastreio do câncer coloretal e entender o papel da colonoscopia tanto no rastreamento, no diagnóstico e até mesmo no tratamento das lesões coloretais. Inicialmente, então, a gente vai fazer uma diferenciação entre rastreamento e vigilância. O rastreamento, ela é uma busca ativa dos pacientes assintomáticos, tá? Hoje no Brasil existem recomendações, mas não existe um programa organizado, estruturado de rastreamento. Existem alguns países em que isso já é uma realidade. Por exemplo, alguns estados nos Estados Unidos têm essa organização. Então, o paciente, como funciona isso? O paciente com critérios de rastreamento, ele recebe uma notificação, uma carta, um convite do próprio convênio de saúde, ou enfim, do próprio governo para que se realize esse exame. No Japão também é dessa forma. Já em relação à vigilância, os pacientes que fazem vigilância, então, são pacientes que já têm lesões neoplásicas ou pré-neoplásicas, ou então alguma comorbidade que predispõe a um risco aumentado de câncer coloretal. Só para situar, então, na nossa realidade, no Brasil, o câncer coloretal ele já está no segundo lugar em relação à incidência. Antigamente, até o ano passado, a lesão do pulmão em homens era mais frequente, então isso já subiu. A realidade pode ser diferente em relação aos estados, mas a gente tem visto um aumento na incidência e na prevalência desse câncer. Então, nesse contexto, o rastreamento é de fundamental importância. O método, ele tem que ser custo-efetivo. Então, o rastreamento, ele precisa ser eficaz na detecção, ter uma alta sensibilidade e especificidade. Ele tem que ter a capacidade de reduzir a incidência do câncer. Nesse caso, do câncer coloretal, felizmente, a gente consegue reduzir a incidência quando a gente trata lesões pré-neoplásicas, como os adenomas. A gente tem condições de detectar o câncer precocemente e, com isso, reduzir mortalidade, aumentar a taxa de sobrevida e cura.
E lembrar que, então, como eu falei, essa realidade tem que ser avaliada localmente conforme a disponibilidade de recursos. Quanto aos métodos, a colonoscopia é o método mais disseminado no nosso meio, mas existem outros métodos, como a retossigmoidoscopia, que é uma avaliação parcial do cólon até o reto e o sigmoide. Então, a gente tem uma desvantagem de ficar no segmento importante do intestino sem avaliação, né? Apesar de a gente saber que a maior parte dos tumores coloretais estão no segmento esquerdo, então a gente está abrangendo a maior parte desses casos. Ele tem que ser, nesse caso, quando é feita a retossigmoidoscopia, é feita a cada 5 anos, em conjunto com algum método, como o sangue oculto nas fezes, que é realizado anualmente. Existe o FIT e o FIT-DNA, que é o teste imunoquímico e o teste específico do DNA tumoral. E existe também a colonoscopia virtual. A colono virtual, que também é indicada a cada 5 anos, eu vejo um papel principal dela, principalmente quando a gente tem uma lesão intransponível ou aderências no intestino em uma situação em que a gente não consegue evidenciar um fator um fator tumoral. Então, nesse caso, a gente tem serviços organizados que conseguem, no mesmo momento, fazer o preparo da colonoscopia, não conseguiu fazer a colonoscopia, encaminhar o paciente para uma colono virtual. Então, isso depende de serviço para serviço e tem que ser organizado em cada centro. Lembrando que achados positivos em qualquer um desses exames anteriores tornam necessária, então, a realização de uma colonoscopia. Tá? Então, nesse caso, a colonoscopia já não vai ser mais de rastreio, uma colonoscopia diagnóstica. A colono, então, que é o principal método de rastreamento, tem vantagens de ter um intervalo longo entre os exames, ou seja, pode ser realizada a cada 10 anos se tiverem achados normais, um cólon bem preparado, tem a vantagem de ser tanto diagnóstico e muitas vezes terapêutico. Então, pequenos pólipos, pequenas lesões podem ser tratadas tanto no mesmo procedimento ou até num próximo procedimento. Isso varia também de serviço para serviço, conforme a rotina, conforme a disponibilidade de materiais. Em geral, lesões menores são tratadas no mesmo ato. Tem desvantagens, como o preparo do colo. Então, a gente tem que lembrar que é um método que tem que ser avaliado especificamente as condições clínicas do paciente. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Ele é minimamente invasivo, então pode ter efeitos colaterais. Os efeitos colaterais estão relacionados tanto à sedação, como efeitos cardiovasculares, de saturação do paciente, broncoaspiração, bradiarritmias, quanto pelo próprio procedimento. Então, existem relatos de dor abdominal, flatulência, que são efeitos adversos menores, mas também existe descrito, então, perfuração, hemorragia, e isso aumenta conforme o exame se torna mais terapêutico. É operador dependente, e aqui não é talvez nenhuma desvantagem, mas uma limitação do método, e é o câncer de intervalo. Então, o câncer de intervalo, ele pode ser, assim, a grosso modo, relacionado a lesões que são perdidas durante o exame de colonoscopia. Vou lembrar que nenhum método é 100%, mas que a colonoscopia se aproxima muito do método ideal. O rastreamento, então, para pacientes de médio risco, assintomáticos, ou seja, o paciente não tem história familiar, não tem sintoma algum, ele deve começar a fazer o rastreio a partir dos 50 anos. A cada 10 anos, se o exame estiver normal, e ele deve parar, se ele realizou previamente exames, e esses exames foram normais aos 75 anos, ou quando a expectativa de vida for menor do que 10 anos. Se ele não realizou nenhum método, então ele chegou lá nos 80 anos e não realizou, então pode-se considerar que se faça até os 85 anos o rastreio, e também deve-se considerar as comorbidades e a expectativa de vida do paciente.
Nos Estados Unidos, isso já está sendo baixado, essa idade de início do rastreamento já está sendo considerada para os 45 anos. Então, a sociedade de oncologia lá já tem essa visão, porque se viu um aumento da incidência do câncer coloretal em faixas etárias mais jovens e se mostrou custo efetivo. Já para pacientes de alto risco, então, não é chamado um rastreamento, é considerado uma vigilância. Então, os pacientes que já têm uma história prévia, pessoal ou familiar de pólipos adenomatosos, lesões ciliadas, pacientes que têm história de câncer coloretal, câncer de mama, endométrio, ovários, doença inflamatória intestinal, como Crohn e retocolite, história familiar de câncer coloretal ou síndromes hereditárias, como Lynch, PAF, síndromes amartomatosas e polipose ciliar. Então, nesses casos, o antecedente pessoal ou familiar de câncer de intestino, ovário, endométrio, mama ou tireoide deve-se iniciar aos 40 anos no rastreamento ou 10 anos antes do familiar com a idade mais precoce. Então, existem outros critérios conforme cada grupo desses que eu comentei, que eu acho que não vale a pena a gente entrar especificamente hoje nessa questão. Mas existem recomendações específicas para cada grupo de alto risco, tanto do início do rastreio quanto do segmento. Assim como, quando o exame inicial de pacientes de médio risco são normais, também depende, o segmento vai depender do número de pólipos encontrados, das características desses pólipos, do tamanho. Então, é uma série de recomendações específicas. Já entrando no diagnóstico. A colonoscopia, então, sempre tem que levar em consideração as condições clínicas do paciente. Lembrar que talvez o médico que solicita o exame é o único médico que vai ter condições de avaliar isso, se o paciente tem condição de uma sedação ou de um preparo adequado de cólon, a nível, por exemplo, ambulatorial, que é o mais comum. Então, não é incomum, né, a gente fazer exames de pacientes com bradiarritmias, pacientes com indigência de anticoagulação, sem uma avaliação prévia. Então, é bem importante que o residente tenha isso em mente. Ele é o único médico que provavelmente vai ver esse paciente quando ele solicitar o exame, antes dele realmente realizar o exame. Ele vai chegar no hospital ou na clínica, ele vai receber uma orientação, provavelmente da secretária, uma lista de medicações que ele vai ter que tomar, e ele só vai ser visto pelo endoscopista no dia do exame. As condições do preparo do cólon são extremamente importantes. Então, o preparo adequado, o cólon limpo, vai permitir que lesões sejam detectadas. A colonoscopia completa, ela deve ser sempre buscada, né? Quando a gente tem uma lesão, a gente pode ter um aumento de chance para ter uma segunda lesão pré-neoplásica ou até mesmo neoplásica. Quando tem uma lesão intransponível, ou seja, o endoscopista fez o exame e não conseguiu transpor um tumor, isso sugere que seja uma lesão mais avançada, ou seja, um T3 ou um T4. Então, é importante caracterizar a lesão, se é uma lesão ulceroinfiltrativa, vegetante, a localização e a extensão. E, nesse caso, fazer as biópsias para que se confirme o diagnóstico. Do ponto de vista de lesões pré-neoplásicas e lesões precoces. Então, eu estou lá fazendo o exame, eu achei uma lesão. A primeira pergunta que eu vou fazer vai ser, essa é uma lesão inicial ou é uma lesão avançada? Então, existem classificações, vocês não precisam decorar isso, mas existe a principal classificação, que é de Paris, ou a classificação japonesa, são duas classificações com as mesmas características, praticamente, em que se usa também no esôfago e no estômago, então é bem importante saber dessa classificação, em que a gente tem o tipo 0 para lesões precoces. Então, 0, 1P para polipóides, 1S para lesões sésseis, ou seja, aquelas lesões mais planas, e aí, conforme a elevação ou a depressão na mucosa, a gente tem a lesão 02A para lesões elevadas, 02B para lesão plana, 02C para deprimida e escavada 03. Então, é só para vocês saberem que existe, quando vocês enxergarem isso nos laudos,
possivelmente vai se tratar de uma lesão precoce ou mais superficial do intestino. Existe essa outra classificação, que também é bem comumente usada, que são as LSTs, e normalmente a gente não traduz essas classificações, então isso pode vir no laudo, que é uma classificação para lesões planas maiores ou iguais a 10 milímetros. Elas são subdivididas em granulares e não granulares, sendo que as não granulares têm maior risco de invasão da submucosa. Então, essas classificações são importantes para definir o grau de invasão também, tá? Tanto a de Paris, a japonesa, quanto essa. Quando a gente tem uma lesão mais avançada, a gente pode classificar ela como uma lesão de Borman. Então ela é uma classificação originalmente do estômago, mas que pode ser estendida para o colo e podem ser vistas em laudos de colonoscopia também. Normalmente a gente vê como uma descrição da lesão, então uma lesão polipóide, vegetante, e as formas mais comuns são essas três, sendo que a terceira é uma lesão mais comum de ser identificada no nosso dia a dia. Lesão ulcerada, infiltrativa. E aqui eu trouxe alguns laudos, por exemplo, que vocês podem, na rotina médica de vocês, encontrar. Então, uma conclusão de um laudo: lesão úlcera infiltrativa de colo, sugestiva de neoplasia, e aí essa classificação de Borman, tá? Borman tipo 3. Então, já lembra, acende a luz para uma lesão úlcera infiltrativa. Aqui, uma outra conclusão de laudo, uma LST granular mista, então vocês podem ver isso no laudo, então tem que estar familiarizado. Não precisa saber especificamente qual que é o grau o risco de invasão, mas tem que saber que é uma lesão superficial. Essa lesão... Tenta só dar um gás, Cris, que já passou um pouquinho do teu tempo, tá? Tá, estou bem no finalzinho já. Então, é uma lesão mais extensa no reto, mas que pode ser passível de ressecção endoscópica. Tá? Então, vocês podem ver esse tipo de situação. O tratamento endoscópico não é o escopo da aula, mas as principais técnicas: polipectomia, mucosectomia e o ISD, que é a dissecção submucosa endoscópica. Então, aqui é um exemplo dessa mesma lesão ressecada por ISD. Então, uma lesão extensa acometendo o reto distal, com aproximadamente 75% da circunferência do órgão. E aqui é a peça final. Esse caso foi realizado pelo Dr. Fábio Kawaguchi no gastrão. Aqui, então, as referências, tá? As principais referências que eu usei nessa aula. E é isso. Eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Obrigada. Obrigado, Cris. Gabriela, é contigo. Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Eu vou falar, então, da parte da radiologia no estadiamento das neoplasias ressecáveis do colo. O objetivo dos métodos de imagem é sempre fazer um diagnóstico preciso, sem deixar passar nenhum tipo de lesão, né? Então, o nosso objetivo é sempre buscar um estadiamento adequado, sem doença residual. Há uns anos atrás, o único exame que nós tínhamos era o enema opaco. O enema opaco serviu por muitos anos como diagnóstico de neoplasia de cólon e até hoje ele tem suas indicações. Esse exame é feito com a introdução pelo reto de contraste baritado. E a gente vê as falhas de enchimento nas alças, como a gente está vendo esse aqui, o clássico sinal da mordida da maçã. Hoje em dia, ele é indicado para aqueles pacientes que têm uma colonoscopia incompleta ou para pacientes que não têm condições de fazer uma colonoscopia. A tomografia é um método que hoje ele já está bem estabelecido como método de diagnóstico, avaliação e estadiamento de neoplasia de colo. Para avaliação da lesão primária, alguns estudos feitos nos últimos 5 anos que avaliaram mais de 600 pacientes com neoplasia de cólon, eles demonstram que
A tomografia tem uma sensibilidade de 71,9% e 63% de especificidade para o diagnóstico de neoplasia de cólon, através das imagens. A acurácia do nosso diagnóstico em relação à patologia, ela é intermediária através da tomografia. Ou nos pacientes que têm neoplasia estadio 1, a gente vai ter uma acurácia de 62%, estadio 2, 25% e 3, 81%. Essa variação, principalmente no estadio 2, é porque a gente não consegue diferenciar pela tomografia quando há nítida infiltração da gordura ou não há, quando há presença de linfonodos adjacentes da lesão e que são suspeitos ou não pela tomografia. A tomografia ainda permite uma avaliação das estruturas adjacentes e tem uma sensibilidade e especificidade moderadas para avaliação de linfonodos. A avaliação dos linfonodos, a sensibilidade chega a 85% com uma especificidade baixa. Essa especificidade ela é baixa na tomografia porque tanto os linfonodos inflamatórios como os linfonodos com comprometimento neoplásico, eles vão ter praticamente as mesmas características de imagem. E na presença de múltiplos linfonodos ou linfonodos que não podem ser ressecados, o PET-CT apresenta um importante papel para o estadiamento e prognóstico desses pacientes. A avaliação hepática na tomografia, ela é razoável. A gente tem uma acurácia de 90% para avaliação de lesões hepáticas superiores a 10 milímetros. A nossa maior limitação na tomografia é o tamanho das lesões, ou seja, se eu vou tratar o meu paciente, fazer um tratamento cirúrgico, eu tenho que ter certeza que ele não tem nenhuma lesão, mas quando eu peço a tomografia para o meu paciente, eu tenho que ter o conhecimento que as lesões menores que 10 milímetros não são identificadas na tomografia e quando são identificadas podem não ser caracterizadas como lesões secundárias por terem um aspecto muitas vezes indeterminado. Só um pouquinho. A colonoscopia virtual, como a Crisley falou, ela tem um papel naqueles pacientes que não podem fazer a colonoscopia normal, ou porque eles não conseguem fazer, o paciente não pode fazer sedação, ou porque a colonoscopia não progrediu. É um exame que tem uma sensibilidade e uma especificidade altas para avaliação de lesões de 5 milímetros para cima. A limitação da colonoscopia virtual é a alta dose de radiação e a chance de perfuração, que pode chegar até 10% em alguns estudos. A tomografia do tórax, ela é sempre recomendada pelo Colégio Americano de Radiologia como exame de estadiamento junto do diagnóstico de neoplasia coloretal, mesmo sabendo que apenas 6% dos pacientes com neoplasia de cólon vão ter metástases pulmonares. Na análise inicial e pré-operatória dos pacientes com neoplasia de cólon, é indicado fazer uma tomografia do tórax para afastar a presença de lesões e adenomegalias mediastinais. No segmento, não é recomendado, a não ser que o paciente tenha alguma alteração pulmonar no momento do diagnóstico. A ressonância magnética, ela vem sendo cada vez mais importante nos últimos anos para avaliação e estadiamento de neoplasias de cólon, principalmente pelo diagnóstico das metástases hepáticas. Por quê? Porque aquele limite de 10 milímetros da tomografia não existe na ressonância. O limite da ressonância é o limite da resolução do aparelho, que é 1 milímetro. E como se faz essa ressonância para avaliação de metástases hepáticas? Essa ressonância ela é feita com o uso do ácido gadacético, que no Brasil o nome comercial é o Primovist. Esse ácido gadacético ele é associado à difusão para aumentar a sensibilidade na identificação de lesões perivasculares e para afastar outros tipos de metástases. E com esse método a gente atinge uma sensibilidade de 98%, uma acurácia de 0,93%, com valor preditivo positivo alto. Hoje, o Colégio Americano de Radiologia recomenda, então, a realização da ressonância magnética com ácido gadacético toda vez que um paciente tiver uma neoplasia coloretal potencialmente curável através da cirurgia. Essas são algumas imagens mostrando que o fígado
quando é administrado o meio de contraste gado acético, ele é fagocitado pelas células de Kupfer em todos os hepatócitos. E, no caso, as pequenas lesões são áreas onde não tem essas células, onde o hepatócito está substituído por outro tipo de tecido, no caso da neoplasia coloretal, pelas metástases, junto com a fase hepatobiliar, que avalia a impregnação do ácido gado acético. A gente faz a difusão vai ajudar a avaliar a celularidade dessas lesões para afastar que essas áreas que não se impregnam pelo ácido gado acético não sejam lesões císticas ou hemangiomas, auxiliando então no diagnóstico diferencial. A ressonância tem um potencial ainda para avaliação do estadiamento local das lesões. Muitos estudos vêm sendo publicados para que a gente possa iniciar a fazer estadiamento da lesão de cólon a partir da ressonância, assim como a gente faz nas lesões de reto. E eu acho que no futuro, quando os aparelhos evoluírem um pouco mais, diminuindo o tempo de aquisição das imagens, a gente vai começar a fazer um estadiamento completo por ressonância magnética. A gente vai avaliar a lesão neoplásica e o fígado e também o retroperitônio só com ressonância, e a tomografia vai acabar perdendo esse lugar que ela tem hoje para avaliação de neoplasia coloretal. A PET-RM, desculpa aqui, o PET-RM já é um futuro que está começando a chegar. Ele tem uma sensibilidade e uma especificidade superiores ao PET-CT, mas ainda no nosso meio está um pouco longe da gente falar em PET-ressonância, afinal a gente não tem nem o PET-CT aqui ainda. O PET-CT, ele tem o papel dele quando? O papel do PET-CT quando as lesões observadas nos exames de imagem não se justificam em relação aos valores do CEA. O CEA é muito elevado e eu tenho uma lesão pequena na tomografia e não vejo metástases hepáticas. Quando eu vejo um conglomerado linfonodal que não pode ser ressecado e eu preciso ter certeza que esse conglomerado linfonodal não é secundário. O limite da captação do PET, é sempre bom lembrar, é 8 milímetros. Então, se eu tiver uma lesão avaliada pela tomografia e pela ressonância que for menor que 8 milímetros, não adianta pedir o PET-CT por enquanto. No futuro eu acho que isso vai evoluir para a avaliação dessa lesão. Então, na avaliação geral por métodos de imagem de neoplasias coloretais, é importante fazer uma tomografia computadorizada do abdômen total, associar com a colonoscopia. Se a colonoscopia for incompleta, fazer um enemopaco ou uma colonoscopia virtual. E a ressonância tem um papel importante quando eu tenho um diagnóstico de neoplasia de cólon e suspeita de metástase hepática. Era isso que eu tinha para falar para vocês essa manhã. Obrigada. Parabéns, Gabi, muito bom. Obrigado e respeitou o tempo. Milton, é com você. Tá sem voz aí, né? Tá sem voz, Milton. Bota o microfone, tá som desligado ali. Milton, tô sem áudio ainda aqui. Tá escutando agora? Tá. Então aqui o pessoal da cirurgia que está no grupo, eu gostaria sempre de lembrar que paciente com câncer coloretal que vai para a cirurgia, pessoal, tem que usar perneira, né?
A perneira permite a gente manipular, lavar o reto, avaliar lesões baixas. Então, fazer esvaziamento de cólon, lavagem intraoperatória, qualquer situação que seja necessário, a perneira para nós ela é muito importante. Então, cirurgia que envolve cólon, que não seja cólon direito, botar o paciente em litotomia. Estou tendo algumas dificuldades técnicas hoje aqui com o meu... Aqui, em relação aos tipos de cirurgia que a gente tem de cólon, nós temos basicamente 5 tipos de cirurgia, que seriam a iliocolectomia, a colectomia de cólon transverso, a colectomia esquerda, a reto-sigmoidectomia, a colectomia subtotal. Basicamente, isso aqui vai ser definido pela localização do tumor, né? E a gente sempre deve tentar fazer uma ligadura na emergência dos vasos, não é? No caso de um tumor de cólon direito, a gente vai ressecar a ilho apêndico-cólica, a cólica direita quando ela houver e o ramo direito da cólica média. A colectomia de transverso é uma colectomia muito incomum, até porque menos de 10% dos tumores se localizam ali, então, e é uma tecnicamente um pouco mais complexa. Então, eu sugiro que se os tumores forem de ângulo hepático, se faça uma colectomia direita ampliada, né? Se for de ângulo esplênico, que a gente avalia a possibilidade de fazer uma colectomia esquerda, que é a colectomia com ligadura do ramo direito da cólica média e do ramo esquerdo da mesentérica inferior, oncologicamente adequado para lesões nessa topografia, porque muito eventualmente quando a gente faz a reto-sigmoidectomia estendida para tumores de ângulo esplênico, a cólica média não permite que o cólon transverso chegue até o reto para anastomose. Então, a colectomia de ângulo esplênico, a colectomia esquerda típica, ela tem essa abordagem. É importante lembrar que ela existe e é uma boa alternativa. Na reto-sigmoidectomia não existe sigmoidectomia. A ligadura sempre tem que ser na emergência da mesentérica inferior. Então, invariavelmente, a gente vai desvascularizar todo o reto superior e a anastomose tem que ficar cerca de uns 2 centímetros abaixo do promontório, né, conforme os residentes têm visto no nosso dia a dia cirúrgico. Para fazer essa aula, eu baseei tudo nessa publicação do American Society of Colon and Rectum Surgeons, que é um guideline prático, publicado em 2007, então pela Sociedade Americana. Voltando aqui sempre à dosagem do CEA, que se não tiver no pré-operatório, ele tem uma meia-vida em termos de 30 dias, que seja coletado, né, de pronto, porque ele serve como acompanhamento e valor prognóstico, né? E sempre que possível uma colonoscopia completa, porque nós vamos ter adenomas, lesões precursoras em 30 até 50% dos pacientes. Se o paciente tiver um tumor obstrutivo, que ela seja feita entre no máximo 3 a 6 meses do pós-operatório, né? Em relação ao estadiamento, a Gabriela já falou, eu vou passar. Em relação ao tratamento do tumor primário, seja por laparoscopia ou laparotomia, sempre fazer uma avaliação completa da cavidade, não é? Do peritônio, para ver se não tem lesão metastática pequena, carcinomatose, avaliação do fígado, outras patologias como coledocolitíase, como alguma lesão ovariana, alguma hérnia. Então, é sempre importante checar toda a cavidade, princípio cirúrgico básico, né? A extensão da colectomia, conforme eu falei antes, ela deve acompanhar a extensão dos vasos, né? E os vasos acompanham a extensão linfovascular, né? Naquelas 5 tipos de cirurgia que existem para colo, né? A gente sempre deve lembrar que a margem distal do tumor deve ser para cólon de pelo menos 5 a 7 centímetros, pelo risco de spread tumoral na submucosa, não é? Então, para não ter uma recidiva local, que normalmente é relacionado a má técnica cirúrgica, então a gente deve respeitar a vascularização, porque dessa forma a gente vai estar respeitando a drenagem linfovascular e, no mínimo, 5 a 7 centímetros de margem distal do tumor. Sempre testar a vascularização, né, para evitar uma anastomose isquêmica, que é a maior causa de fístula, evitar a tensão, que é a segunda causa de fístula, e sempre lembrar que na laparoscopia os novos equipamentos e a robótica têm disponível ainda o uso do verde de indocianina, que já está demonstrado reduzir a chance de fístula pós-operatória. Estender a linfadenectomia, nós temos essa recomendação da Sociedade Americana dos Cirurgiões de Cólon e Reto, que não é interessante, né? O que seria estender a linfadenectomia? Fazer uma linfadenectomia D3,
né? Ou uma ligação alta de vasos, principalmente na colectomia direita, isso tem uma discussão importante, não é? Que é fazer a D3, ou seja, fazer aquela linfadenectomia que fica à esquerda da mesentérica superior, onde a gente disseca toda ela. A gente sabe que, na prática, a gente vai ter cerca de 1,5% de linfonodos nessa topografia positivos. E é uma cirurgia muito mais mórbida, muito mais risco de complicação. Na laparoscopia, tecnicamente, é uma cirurgia muito mais difícil de se fazer essa linfadenectomia estendida ou D3. Então, já está bem recomendado que, em situações onde se haja envolvimento franco, né, linfonodos francamente comprometidos na raiz da mesentérica superior, não deve ser feita. Aderências tumorais sempre em monobloco, porque a gente sabe que as evidências mostram que é de 30% a 80%, ou seja, pelo menos metade dessas aderências serão tumorais. Então não se deve desfazer essas aderências no transoperatório, fazer ressecções R0 em monobloco. Sempre lembrar que se tiver até 4% dos pacientes têm tumor sincrônico, então por isso a importância da colonoscopia pré-operatória, ou então se o tumor é obstrutivo e não puder ter uma colonoscopia por tomografia, uma colonoscopia virtual, palpar todo esse colo, não é? Isso é particularmente complexo em laparoscopia, porque a gente pode ter que estender a colectomia, a depender da situação clínica. Por exemplo, um paciente jovem com tumor de colo direito e esquerdo sincrônico, talvez esse paciente tenha um potencial grande de ter linte. Então, aí vem a questão da biologia molecular, né? Testar esse paciente antes, fazer uma colectomia subtotal, para não ter duas anastomoses intracavitárias, evitar risco de fístula. Então, essa decisão é case by case, né? A gente tem que ver a situação do paciente e tomar essa decisão se vai fazer duas colectomias ou uma colectomia, tipo colectomia subtotal com ilio-reto-anastomose, que é uma alternativa interessante, até porque se o paciente já tem 2 tumores, provavelmente é um paciente que pode ter uma síndrome familiar, que pode ter um risco bastante aumentado. Então, uma colectomia estendida, tendo uma anastomose só, muitas vezes é uma alternativa bem interessante. A laparoscopia já está muito bem publicado, né? Quando tem cirurgião habilitado, ela pode ser usada até para tumores T4, conforme a gente já vê publicação, né? Uma recomendação forte, baseada em estudos de boa qualidade. E é uma cirurgia que tem todas as vantagens da recuperação rápida, menor índice de aderências, preservar uma cavidade, preservar o abdômen do paciente. O que é preciso é cirurgião habilitado, mas isso desde 2004, no estudo Classic, no COST, né, nós tivemos centenas, milhares de publicações e isso já está muito bem estabelecido. Em relação aos pólipos, às lesões precoces, conforme a Crisley já falou antes, então nós temos que avaliar endoscopicamente e decidir se o paciente é candidato a uma terapêutica endoscópica, seja por mucosectomia ou ressecção em piscimio, né? A gente tem alguns critérios de ressecabilidade. Aqui eu só discordo da publicação da Sociedade Americana dos Cirurgiões de Cólon e Reto. Ao invés de invasão de 2.000 micras, a gente está considerando atualmente como invasão de 1.000 micras o limite de invasão da submucosa, não é? Assim como os demais critérios de bom prognóstico, que seria não ter invasão angiolinfática, perineural, budding e menos de 1.000 micras. A partir disso, o tratamento cirúrgico, devido ao risco de metástase linfonodal, seria mais indicado nos tumores de colo. Em relação a emergências, a perfuração e o sangramento, a gente sabe que até 20% dos pacientes com câncer de cólon vão ter algum tipo de complicação que vão virar uma emergência cirúrgica, normalmente relacionados, né, no cólon com ressecção, né? Deve-se proceder sempre que possível uma ressecção. Lembrando que na obstrução a alternativa do stent é uma alternativa interessante, seja ela como ponte para a cirurgia, né? Para não ter que levar o paciente numa situação clínica muito ruim para o procedimento cirúrgico, ou então como tratamento definitivo em situações onde a expectativa de vida do paciente é muito curta, de modo a não deixar ele ostomizado, evitar as complicações de uma cirurgia de urgência, né, que é muito mais mórbida, para o paciente poder ir para o tratamento quimioterápico mais depressa, e já temos bastante publicação demonstrando que o índice de complicação entre ressecção, derivação e stent é muito próximo. Depende de ter a tecnologia, o custo do equipamento e pessoal treinado para poder aplicar o stent. Então, é uma alternativa interessante na obstrução de cólon, não é?
como ponte para cirurgia ou eventualmente até tratamento definitivo. Em relação à obstrução, do ponto de vista técnico para os residentes de cirurgia, tumor de cólon direito, obstruiu, resseca, porque é uma cirurgia tecnicamente mais fácil, ou vai para o stent ou resseca. Transverso, descendente sigmoide, ressecção na obstrução, na perfuração. Se não for botar um stent, parte direto por uma ressecção, porque é uma alternativa muito mais atraente. Tumores de reto alto, transição reto-sigmoide, a ressecção, desde que critérios técnicos, equipe treinada, é uma boa alternativa. Lembrando que já nos tumores de reto médio e baixo, que não é o objetivo da aula de hoje, ileostomia ou colostomia, a depender se tem válvula válvula secal competente ou não. Não adianta fazer uma ileostomia num paciente que tem uma obstrução de ângulo esplênico com válvula competente. Tu não vai derivar nada, vai deixar o colo obstruído. Então, lembrar que nesse caso tem que ser usada a colostomia como alternativa, né? Em relação à doença estadio 4, vai ser objetivo de outra aula. Voltamos de novo à questão da equipe multidisciplinar, caracterização entre paciente ressecável, potencialmente ressecável e paciente irressecável. E aí, a partir disso, junto com a equipe multidisciplinar, que a gente vai ter alternativas e definir qual o melhor plano terapêutico para esse paciente. Em relação à uforectomia, nós até tivemos um caso, foi discutido nas nossas reuniões há pouco tempo, tem essa recomendação também da Sociedade Americana de Câncer Coloretal, ela não deve ser realizada na prática, exceto se a gente vir que os ovários são francamente comprometidos, né, que é o tumor de Krukenberg, pode acontecer em 3 a 8% dos pacientes, aí sim ela deve ser realizada a uforectomia bilateral, ou em pacientes com síndrome de Lynch, ou em pacientes com mutações de BRCA e, eventualmente, se tu considerar em paciente pós-menopausa, porque já está demonstrado que há um aumento da sobrevida nesse grupo de pacientes. Em relação à peritonectomia para pacientes com carcinomatose, desde que respeitado um PCI, né, um índice de carcinomatose, o PCI Index, né, o índice de Sugar-Baker, antigamente a gente considerava, o debulking é uma alternativa interessante, ou seja, a cirurgia citoredutora, né? A gente tem publicação já do ano passado mostrando que a HIPEC, a quimioterapia intraoperatória, então não tem benefício, e então é importante levar em conta carcinomatose, desde que carcinomatose com condições de ressecção, de citoredução, de debulking, ela deve ser realizada sim, porque aumenta a sobrevida, intervalo livre de doença e até cura, né, desses pacientes em algumas situações. Na doença estadio 4 não ressecável, a gente vai ter que avaliar também se o tumor primário deve ou não deve ser ressecado. Isso é uma questão que o paciente deve ir novamente para a equipe multidisciplinar, porque também tem uma revisão aqui de acordo com o guideline da Sociedade Americana de Cirurgiões Cólon e Reto, se o paciente é assintomático, né, sem possibilidade de tratamento curativo, provavelmente ele não vai se beneficiar da ressecção do tumor primário. Então não deve ser ressecado, porque o índice de complicações no percurso, na sobrevida dele, vai ser tão baixa que a possibilidade de uma cirurgia desnecessária pode levar a complicações, morte, atraso do início da quimioterapia, que é o que vai aumentar a sobrevida. Então, doença estadio 4, com irressecável, com paciente fora de opção curativa, talvez a ressecção do tumor primário não deva ser praticada. Essa literatura ainda é um pouco conflitante, né? A gente está aguardando novas evidências. Ano passado teve uma publicação do Memorial Sloan Kettering mostrando o aumento de sobrevida, desde ressecando o tumor primário, porém isso ainda não é padrão. A recomendação válida atualmente, na maioria das revisões, meta-análises, é que o tumor primário, desde que o paciente seja assintomático e sem potencial de cura, não deva ser removido. Obviamente que um tumor primário sintomático deve ser tratado, né? Seja por stent, como ponte para cirurgia, ou stent como tratamento definitivo, ou provavelmente ressecção cirúrgica nos casos de tumor de cólon. Em relação à recorrência loco-regional, sempre lembrando lá de um critério técnico que o tumor deve seguir
o território vascular, fazer a ressecção oncológica da peça, dar uma margem de 5 a 7 centímetros. Em tumor de cólon, a recidiva local costuma ser mais problemática do ponto de vista técnico, né? Quando há algum problema técnico. No reto, a recidiva local é um assunto importante. No cólon, está muito mais relacionada a problema técnico cirúrgico. Se a gente respeitar os critérios oncológicos de ressecção vascular e de margem distal de 5 a 7 centímetros, é muito pouco provável que tu vai ter. E no caso de tendo uma recidiva local, idealmente o paciente deve ser submetido, se possível, a nova ressecção e, objetivamente, tentar deixar ele R0, sem doença residual, porque nós vamos ter um aumento de sobrevida, né? A gente vê claramente aqui um aumento de sobrevida quando a ressecção de R0 da recidiva é praticada. Em relação à terapia adjuvante, eu vou deixar para o Luiz, então, que depois na parte dele ele vai falar qual os pacientes com tumor de cólon que se beneficiam de tratamento adjuvante, né, no estadio 2 e 3 e nas situações de doença estadio 4. Obrigado. Bom, Milton, parabéns. Dani, deixa contigo. Tá bom. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Só um minuto, desculpa, eu devia ter deixado pronta. Bom, então bom dia primeiro. Eu vou falar basicamente do que o laudo tem que ter nos tumores de cólon e do que é preconizado. Eu esqueci de botar a bibliografia só para vocês entenderem, do Colégio Americano de Patologia. Todo ano, ou às vezes 2 vezes por ano, eles nos orientam o que um laudo mínimo deve ter de todas as neoplasias, enfim, do corpo. Então, hoje a gente vai falar apenas de cólon, como o Luiz me falou. E, basicamente, um laudo, eu não sei se vocês viram, eu estou mudando, eu estou fazendo em itens, estou sem tempo para mudar todos, mas o de cólon a gente já mudou. Eles orientam a fazer em itens e não fazer do jeito que, principalmente, o meu laboratório liberava, que é em parágrafo, porque realmente fica mais confuso. E, basicamente, são essas o reporte, enfim, as informações mínimas que a gente precisa ter no laudo. Então, localização, tamanho, isso é uma questão importante. Na macroscopia, o patologista deve sim dizer se tem ou não área de perfuração evidente, e se não tem na macroscopia, a gente é encorajado a dizer na microscopia, ou seja, a gente vê alguma fibra vegetal fora, ou se vê serosite, às vezes a gente é encorajado a dizer se teve perfuração ou não. Os subtipos histológicos. A Organização Mundial de Saúde mudou a sua classificação de tubo digestivo inteira em agora, 2018, 2019, e a gente tem a graduação até G4. O que é o G4? Seria o carcinoma indiferenciado. A gente está preferindo não botar o... Tá ruim meu áudio? Não? Tá bom. A gente tá bom? Então tá. A gente tá preferindo não colocar o G4 e chamar, eu já liberei um laudo, não lembro de quem ela, de carcinoma indiferenciado. Então a gente tá indo ainda até G1, G2 e G3, ou seja, o G1 seria o bem diferenciado, o G2 o moderadamente diferenciado e o G3 o pouco diferenciado. Só para vocês entenderem, a graduação é dada de acordo com a quantidade de glândulas bem formadas que a gente vê. Ela varia desde 90%, 75% até 10%. Então, a grande maioria dos adenocarcinomas colônicos são, sim, moderadamente diferenciados, porque é o nicho dos 10% aos 75%. Então, é quase possível a gente não dar moderadamente diferenciado na adenoscopia. E é o que a literatura traz, que 70% a 80% são, sim, moderadamente diferenciados. A extensão ou a camada, eu acho que é importante a gente ver um pouquinho mais. Então, aqui é o TNM. Tem alguém com o áudio ligado aí? É. Aqui é o TNM. Não sei quem é. Aqui é o TNM. Enfim, então a gente vê as camadas de infiltração. Eu recebo, às vezes, ligações... Às vezes não, toda semana alguma ligação para saber. A gente tem que dizer até que camada vai. Então, T1, T2, T3, desde
ultrapassando a muscular da mucosa, que está aqui representada, invadindo a sua mucosa. Essa medida é importante, eu vi que o Milton já falou, seja ela nos pólipos, seja elas nas ressecções. Quantos milímetros esse adenocarcinoma infiltra? A gente mede dessa linha aqui, que é o fim da muscular da mucosa, até o fim da neoplasia. E a gente tem uma régua milimetrada que é de fácil manejo, enfim, de fácil medida, que a gente troca a lente do microscópio, a gente consegue dizer inframilimétrico quantos milímetros, então, essa neoplasia infiltra. O T2, que é a infiltração da camada muscular própria, tanto faz a camada muscular própria, se é a camada muscular interna ou se é a camada muscular interna. Então, tocou a camada muscular própria, ele já é T2. E o T3 é se ele ultrapassa a camada muscular própria, ou seja, chega no que a gente chama de adventícia ou de tecido adiposo pericolônico, sem infiltrar a serosa. A partir do momento que o tumor passa o tecido adiposo pericolônico ou apenas adventícia, a gente tem locais que a gente tem pouco tecido pericolônico, a gente tem apenas esse tecido conjuntivo que é chamado de adventícia, ele já é um T4. Aí a gente tem T4A e T4B, na dependência se ele vai infiltrar ou não outros órgãos. Uma coisa que mudou do TNM, da recomendação quanto à serosa, é o seguinte: se a gente vê qualquer cluster, qualquer quantidade de célula tocando a serosa, a gente sim é encorajado a dar T4, porque se sabe que o prognóstico muda muito se essas neoplasias infiltram a serosa ou não, e o porquê disso. A serosa, para vocês entenderem, é uma nova camada epitelial, ou seja, ele é um epitélio de revestimento, e a célula tumoral, o clone tumoral, para conseguir invadir esse epitélio, ele tem sim mutações piores do que, por exemplo, uma célula tumoral que invade tecido conjuntivo ou tecido muscular. Então, a serosa é um epitélio no meio de todas essas camadas. Então, sim, é importante o patologista clivar, ou seja, fazer várias áreas de suspeita de invasão da serosa e reportar qualquer infiltração da serosa, ou seja, reportar qualquer T4. Antigamente a gente não reportava, tinha uma medida de 1 milímetro, de 2 milímetros de células, mas isso a gente não usa mais. Infiltrou a serosa, a gente tem que colocar, enfim, aqui no laudo. Então, a extensão que vem no laudo são as camadas de infiltração. A gente procura colocar bem claro, mas se por acaso vocês ficarem com dúvidas, eu acho que o laudo está claro, é só me informar que a gente muda a forma da escrita, mas eu penso que agora ela está mais clara. As margens também, dependendo do tipo da colectomia, a gente consegue dizer qual que é a proximal e qual que é a distal. Se ela não vem marcada, às vezes as macroscopistas ficam com dúvida, apesar da gente saber que a ligadura é maior ou menor, se for proximal ou distal, dependendo da localização do colo. Então, as margens a gente tem que dizer se elas estão livres e sempre dizer a margem mais próxima em milímetros ou, obviamente, em colo, a grande maioria é em centímetros. Uma outra coisa que é importante, que veio nesse CAP novo, é isso, a invasão angiolinfática e perineural. Principalmente a invasão angiolinfática. A invasão angiolinfática a gente tem que dizer se ela é intratumoral, ou seja, se ela está aqui dentro do tumor, ou se ela é extratumoral até, que é um pouco mais difícil, mas a mais importante é essa aqui, ó. Invasão vascular extramural, ou seja, se eu tenho alguma invasão vascular aqui nesse tecido adiposo, independente do tumor, ou seja, eu tenho tumor aqui e tem algum vaso grande, geralmente é veia, que é mais fácil de invadir, o tumor invadir, enfim, algum vaso grande nesse tecido adiposo pericolônico ou nessa adventícia que foi, então, acometido por essas células soltas, e isso porque se sabe que também, novamente, o clone tumoral é diferente e que essa invasão indica pior prognóstico. O budding já é uma realidade tanto para as neoplasias avançadas quanto para os pólipos malignos ou para os pólipos em adenocarcinoma. Já está bem estabelecida essa contagem no mundo, a gente tem medidas também para vocês entenderem no microscópio, dependendo da sua lente, do tamanho da lente, a gente ajusta e dá ele em grau 1, grau 2 ou grau 3, baixo grau, grau intermediário e alto grau, na dependência de quantas células tumorais isoladas a gente encontra, então, nessa periferia
neoplasia. Uma coisa que é importante e nova, que tem que se colocar antes, não era obrigatório, são os depósitos tumorais. Vocês vão ver isso nos laudos. O que são os depósitos tumorais? São depósitos de tumor fora de linfonodos e fora, tá aqui todas as cadeias, enfim, que os cirurgiões retiram. Então, eu vou ter ao redor das cadeias linfonodais, eu tenho tecido adiposo. A gente, quando faz, por exemplo, tem uma neoplasia aqui, a gente é obrigado a fazer lâminas de todo esse tecido adiposo. Ou seja, antes de se isolar os linfonodos, a gente corta seções aqui de tecido adiposo ao redor do tumor e a gente conta os implantes tumorais ou apenas reporta se tem ou não implantes tumorais. Então, são clusters ou grupos de células tumorais no meio do tecido adiposo, em localização diferente de linfonodo e diferente do tumor principal. Isso também a gente tem um estudo que mudou bastante o prognóstico, ou seja, pacientes que têm esses implantes tumorais possuem pior prognóstico ou depósitos tumorais, como vocês preferirem. Os linfonodos, a gente tem o quê? Para cólon, um número de 12, dependendo, os cirurgiões já estão mais acostumados com isso. E se a gente acha menos de 12, o CAP recomenda a gente incluir todo o tecido adiposo. O Luiz, acho que a gente teve um caso disso, foi contigo, né? Dá muita lâmina, enfim, mas eu acho que é necessário para o paciente, para depois do tratamento do paciente. A gente inclui todo o tecido adiposo, geralmente a gente faz com isso umas 50 lâminas a mais, porque aqui a gente tem bastante tecido adiposo, para a gente tentar achar linfonodos infracentimétricos e ver se essa ressecção foi realmente adequada ou não. O que a gente tem que muda bastante os linfonodos é pós-terapia neoadjuvante. Eles praticamente, o isolamento dele é bem mais difícil. Esse isolamento, para vocês entenderem, é feito manual, assim. E eles ficam muito, muito, muito menores, os linfonodos pós-terapia neoadjuvante. Mas sempre que tiver um laudo com linfonodos menores, com número menores de linfonodos do que é o adequado, tem que voltar para a peça e incluir todo o tecido adiposo do cólon para ter certeza mesmo que a gente não tem mais linfonodos e que não foi um erro do laboratório, um erro da macroscopista. Quanto ao efeito pós-tratamento, o que a gente tem? A gente tem vários scores que são utilizados para a gente graduar esse efeito pós-tratamento. O que o Colégio Americano de Patologia recomenda é esse, modificado, enfim, que a gente olha se tem ou não células, se elas são células soltas ou se ela tem, se tem células juntas, grupos de tumor juntos ou não. E varia de 0 a 3. Porém, o que dificulta isso? O Colégio Americano recomenda esse, outros guidelines recomendam outros scores. Então, a gente tem preferido dar a quantidade e o percentual de células, o tamanho, enfim, até onde infiltra. Mas a gente pode adequar o laudo se vocês preferirem que isso fique no laudo, a gente pode colocar o score. E, para finalizar, que eu sei que o tempo está curto, o Colégio Americano de Patologia, já é uma recomendação, enfim, mundial, todo o adenocarcinoma colônico deve conter no seu laudo um laudo, no mínimo, de imunistoquímica de instabilidade de microsatélite. Então, aqui são os 4 marcadores, aqui é o MLH1 positivo nas glândulas normais e negativo na célula, e o PMS2, que geralmente é a dupla que faz com ele, se seria um estável, que varia, dependendo da localização, até 4% dos adenocarcinomas colônicos. Então, todo mundo que fizer, eu acho, cólon, enfim, fizer biópsia, já pode solicitar a imunistoquímica, a gente pode ajustar essa logística aqui no laboratório, dependendo do convênio, a gente sai junto mesmo, porque a gente não tem pré-autorização, mas eu acho que vale a pena a gente já pedir na hora que suspeita. O laboratório só vai fazer se tiver o adenocarcinoma ou não e decidir se a gente repete depois ou não na peça cirúrgica. Eu acho que era isso, falei rápido, que eu sei que a gente tá meio sem tempo.
não sei como é que vocês estão fazendo com as perguntas, enfim. Tá bom. Obrigado, Dani. Milton, tu quer que eu apresente? Nós estamos com o tempo um pouco estourado. Ou tu quer deixar para uma próxima? Para mim não tem problema. Quem sabe abrimos para perguntas? Não sei, o que vocês acham? O que o pessoal que está presente na reunião prefere? Abrir para perguntas ou preferem que seja falado a questão do tratamento adjuvante? Acho que é com... Quem sabe eu apresento, Milton, só para finalizar. Eu acho que vamos completar a aula, minha opinião. Acho que sim, né? Acho que sim. Vou ser bem rápido aqui. Estão vendo a minha tela? Estão vendo? Sim. Tá. Então, em relação ao tratamento adjuvante, a gente tem essa sequência aí para seguir. Estágios mais precoces, só a cirurgia, o tratamento curativo. Estágios mais avançados, 2 ou 3, a gente começa a pensar em tratamento complementar. Os exames, colonoscopia, tomo de tórax e abdômen, ressonância em algumas situações, e o CEA. Estágio clínico 1, chance de cura muito alta, gira 97%, a infiltração da submucosa e da muscular. Então, o tratamento é só cirúrgico. Chamada finalizada. No estágio clínico 2, quem são eles? Os pacientes que infiltram a subserose e a serosa, mas o linfonodo não é positivo ainda. Só que a gente tem um grupo muito distante, de quase 90% de cura ou de 50% de cura. Eu acho que alguém está com o microfone ligado, não sei quem é que está andando de carro aí. Em relação ao estágio clínico 2, então, a adjuvância, na verdade, sendo oferecida, tu aumenta a sobrevida em torno de 3% dos casos de forma global, então muito pequeno realmente o benefício da químio, né? Comparado com o estágio clínico 3. Estágio clínico 2, muito pequena a separação das curvas de forma global. Então a gente acaba melhorando ou curando só 3 pacientes em cada 100 tratados. Então como é que a gente pode selecionar isso? A gente veio buscando alguns fatores, vamos dizer assim, de prognóstico, fatores mais feios na biópsia, para tentar indicar tratamento. Então quais são eles? Os parâmetros clínicos, que seriam obstrução e perfuração. Eu falo obstrução e não estenose. Às vezes tem uma colonoscopia com estenose, o pessoal acha que é um fator de risco. Seria obstrução e perfuração. E os patológicos, a Daniela vai nos dar no anátomo, que seriam lesões T4, com pouca amostragem linfonodal, ou com invasão de pequenos segmentos ao lado, eu digo, né? Então, invasão linfática, vascular ou perineural. Ou uma histologia de alto grau, que não é uma coisa muito comum. E hoje a gente tem um fator molecular, que a Daniela já comentou, que deve ser feito em todas as análises, que é as proteínas de reparo do DNA. Então, rapidamente, a gente tem uma sequência de DNA que geralmente se replica, e acontecem alguns erros nessas conexões do A com o T, do C com o G, e a gente tem proteínas que fazem, então, a leitura disso e refazem o nosso DNA. Então, aqui, o tumor, com algum erro de replicação, e a gente consegue, então, com as proteínas, reparar isso. E, de forma interessante, essa questão molecular, ela consegue ser vista por biologia molecular, mas a gente consegue ver isso com a imunistoquímica, se essas proteínas, 4 proteínas, estão ou não presentes, tá? E essa concordância em um teste relativamente simples, que é a imunistoquímica, com a biologia molecular, é 96%. É muito grande, então é muito mais fácil e a gente acaba fazendo. De forma interessante, às vezes os residentes se atrapalham, o pessoal que tem perda de proteínas do reparo do DNA, que tem essa instabilidade dos microsatélites, esses erros da replicação, eles têm um prognóstico muito bom. Então a gente consegue, em pacientes que têm defeito nas proteínas, que têm instabilidade, deixar eles sem quimioterapia. Na verdade, fazer quimioterapia neles é pior. Então, a gente tem parâmetros clínicos e moleculares para oferecer ou não tratamento nesses pacientes. E vocês veem o hazard ratio, né? Então, dos pacientes que têm instabilidade, chega a ser 80%, assim, 70%, 80%. Absurdo o quanto eles vão bem sozinhos, sem tratamento. Então, qual medicamento se usa? A gente usa 5-fluoracil, né? Hoje via oral, que é o Xeloda, com ganho de sobrevida nesses pacientes é igual ao medicamento injetável. Uma coisa que a gente vale falar hoje é a biópsia líquida. Vocês estão me escutando bem?
Sim. Sim, tá. Sim, muito bem. Uma coisa é a biópsia líquida, que vale a pena a gente conversar, que é o quê? São DNA, que é o DNA circulante no sangue. Não são células do câncer circulante, que seria outra coisa, é o DNA circulante. Então, hoje a gente pode, num câncer de cólon, por exemplo, operar ele, ver as mutações que aquele tumor tem na biópsia. Então, a Daniela viria essas mutações e a gente procurar isso no sangue do paciente. Então, os pacientes que fazem a cirurgia e depois tem um DNA circulante das mutações negativo, não tem, esses pacientes estão curados sozinhos. Por outro lado, os pacientes que têm o DNA ainda circulante, quer dizer, sugerindo que tem as células ainda do câncer no corpo dele, mesmo que a imagem não mostre, esses pacientes em 2 anos 100% recidivam. Então, hoje a gente consegue, por exames de sangue, ver eventualmente se tem doença residual ou não. E vocês veem que esses fatores que eu falei antes, de baixo risco, de alto risco, não importam. Não interessa se o tumor tem uma cara feia ou boa, o que interessa parece que é o DNA circulante pós-operatório. Talvez esse vai ser o nosso exame futuro para saber se ele vai ou não fazer quimioterapia. Veja o seguinte, se ele tem o DNA circulante pós-operatório positivo, quer dizer, sugere que tem câncer, 100% deles vão recidivar. Isso acontece em 8% dos casos cirúrgicos, né, nesse trabalho da cirurgia. Nesses 92% que não tinham, quer dizer, não parecia ter nada realmente, só 9% recidivou, 91% nunca voltou à doença, então a gente poderia não submeter eles à quimioterapia. A gente não tem ainda essa tecnologia muito amplamente feita, mas isso aí vai ser um divisor de águas em fazer ou não fazer tratamento. O hazard ratio deles chega a ser 28, absurdo isso, de números. Tempo pós-operatório de começar algum tratamento, idealmente o mais precoce possível, tá? A cada mês, depois de um mês a gente começa a perder benefício. Isso é importante para a equipe da cirurgia, os residentes, que acabam às vezes não encaminhando o paciente precocemente. Eu acho que o paciente operado pela cirurgia, antes de vir um anátomo, já manda para a oncologia, depois a gente define adjuvância ou não, porque não é incomum, inclusive em grandes centros, esses são trabalhos de grandes centros, os pacientes virem depois de 3 meses da cirurgia e aí o benefício é anedótico, a gente talvez nem faça quimioterapia mesmo em pacientes de alto risco. Fora a quimioterapia, a gente tem outras coisas, que é mudança de estilo de vida, fumo, tabagismo, fumo, álcool, emagrecimento, dieta, parece bobagem, mas são números muito importantes. Olha a diferença de curvas de quem fuma e quem não fuma, a questão do sedentarismo, eles mediram isso até pela quantidade de tempo que ele passa vendo TV, muda muito a sobrevida dos pacientes. A dieta já está incluída nos guidelines hoje das sociedades americanas, o uso de café e uso inclusive de castanhas. Então, quando vocês veem no ambulatório a gente indicando isso, não se surpreendam, isso existe, dados técnicos, claro que são estudos não randomizados, né? São estudos de população muito grande, mas são números impressionantes. Se eu puder dizer que 40% que comem castanha tem intervalo livre de doença aumentado, isso é mais que quimioterapia. Então, medidas de bons hábitos de saúde são importantes. No estágio clínico 3, que é uma doença já que compromete linfonodos, uma doença mais avançada, a gente tem um benefício. Esse benefício, então, é bem mais claro do que no estágio clínico 2, né? Quanto maior o estágio clínico 3, quer dizer, ele é um linfonodo positivo, eles têm 4 linfonodos, quer dizer, quanto mais feio o tumor, mais a gente separa as curvas e mais a gente tem benefício de usar a quimioterapia. Como são os números atualmente sem biópsia líquida? Metade dos pacientes ficam curados com a cirurgia, mais 25% com quimioterapia. Então, a cada 4 pacientes, um deles é curado com quimioterapia, né, que hoje a gente usa Folfox ou Capox, e tem 20% dos pacientes que, independente do tratamento, vão recidivar, pelo menos atualmente, certo? Em relação à toxicidade, a gente tem uma preocupação grande com a neurotoxicidade, que é formigamento na mão, nos pés, porque nós estamos falando de um tratamento curativo, então o paciente não pode ficar com sequelas. Só que a gente tinha, com o tratamento, quase 10% disso. Então, foi hoje aventada a possibilidade de diminuir o tratamento que a gente faz de 6 meses para 3 meses. Tem estudo muito grande, assim, de várias instituições, que é o estudo IDEA, que é um grupo enorme, que avaliou isso, que mostra realmente que talvez de fazer 3 ou 6 meses é muito parecido. O que a gente faz?
Nos pacientes estágio clínico 3, todos têm linfonodo positivo, que são T1 até T3, a gente tem a tendência de fazer 3 meses, e nos pacientes que são T4 ou com muitos linfonodos, 6 meses, tá? Então, hoje, 3 meses está bem adequado de ser feito, e a gente tenta estender para 6 meses nos pacientes de alto risco. Então, vocês veem que hoje a gente tem encurtado cada vez mais o nosso tratamento. O que não fazer para os residentes da onco, principalmente, né? Alguns esquemas que têm irinotecan, todos os esquemas que têm biológicos ou anticorpo monoclonal. Isso é bem na moda hoje em dia, mas eles não funcionam na adjuvância. Nos pacientes mais velhos, também é uma preocupação, muitos não encaminham os pacientes, mas os pacientes mais velhos têm benefício de quimioterapia adjuvante. Claro que esse benefício é menor do que os pacientes jovens por vários motivos, mas eu acho interessante sempre avaliar a questão física de cada paciente. O Zanin ali mostrou um vídeo de um paciente de 91 anos, numa reunião anterior, sendo operado por um câncer gástrico. Qual o futuro? Ver a biologia molecular, acho que a Daniela está já bem ligada nisso. A gente vai separar o câncer de cólon, assim como a gente já separa o câncer de mama em 4 grupos, tá? Então, CMS 1, 2 e 3, e eles têm diferenças em relação à sobrevida, tratamentos, em qual medicamento ser utilizado. Possivelmente isso no futuro vai ser feito, hoje a gente acaba fazendo só imuno, mas vai ser o nosso futuro da oncologia. E o DNA circulante, que a gente falou no estágio clínico 2, também vai ser utilizado nos estágios clínico 3, possivelmente, quando a gente tiver essa tecnologia, tá bem? Acho que é isso, deixa eu compartilhar. Eu gostaria de ouvir, principalmente dos residentes que estão na sala ainda, se tem perguntas e o que acharam do formato e se tem alguma sugestão para a gente melhorar nos próximos, por favor. Juarez da Gastro. Considerando que na sala tem residentes tanto do primeiro quanto do segundo ano, eu achei bem adequado. Achei muito interessante também a respeito do que o Dr. Luiz falou. Ele coloca essa possibilidade, daqui a pouco a gente está trabalhando na ideia de DNA circulante, né? Essa ideia eu nunca tinha ouvido falar. Então, para o segundo ano de residência já foi algo muito legal de colocar para a gente ter um bom acompanhamento do paciente, até quando isso acontecer, a gente puder conversar da mesma língua. Então, eu acho que esse tipo de nivelamento é o que torna essa aula muito interessante. Parabéns a todos. O pessoal da cirurgia está na sala ainda, Jaque, Ali. Pessoal um pouco mais inibido. Eu acho que o importante, assim, a gente passou um pouquinho do tempo, a gente vai aprendendo isso nas próximas reuniões, vamos ajustar alguns detalhes. E eu gostaria de reforçar a ideia da gente manter esse ensino continuado com o Milton, principalmente colhendo ideias do grupo da cirurgia, o pessoal da radiologia também, o nosso grupo, e convidar todos na quinta-feira, a gente tem a nossa reunião no mesmo horário, das 7 às 8. É uma reunião com alguns dados um pouco mais aprofundados, são discussões um pouco mais calorosas, mas eu acho que é sempre bom estar junto dessa ideia do time multidisciplinar que a gente faz toda quinta-feira. Tá? E eu só queria lembrar, em relação à parte da colonoscopia, do screening e da surveillance, né? Não é qualquer colonoscopia, né? É uma colonoscopia adequada. E hoje nós, principalmente os residentes da gastro estão aí, nós temos índices de qualidade em colonoscopia, que seria o quê? Aparelhos de alta definição, equipe treinada principalmente na identificação de lesões planas, de lesões serrilhadas, que são lesões muito difíceis de serem vistas, principalmente com equipamentos de mais baixo padrão e sem o treinamento. O chamado índice de detecção de adenomas, que deve girar em torno de 25% dos exames. Ou seja, se o serviço for organizado, a gente deveria acompanhar esses parâmetros, que é um laudo com fotografia, que é um laudo de preferência chegando até o seco, o ilho terminal, fotografando isso para documentar no índice superior a 95%. O índice de detecção de adenomas deveria ser de no mínimo 25%, né, de 20 a 30, dependendo se é homem ou mulher, variando em média 25. Então isso qualifica o endoscopista como endoscopista que realmente vai reduzir de 60% a 80% a chance de desenvolvimento de câncer, né? Em torno de 60%
20% para tumores no cólon direito e em torno de 80% no cólon esquerdo, né? Não é 100% a colonoscopia, mas principalmente é bater no treinamento, no equipamento e no exame bem feito. Também acho importante lembrar isso, principalmente que o pessoal da gastro está na sala ainda, né? Bom, acho que é isso, pessoal. Já é 7h30. Obrigado pela presença de todos. Milton, obrigado pela iniciativa. A gente vai montar o próximo bloco aí nos próximos dias e encaminha todos aí, tá? E aceitamos muitas dicas aí de todos, tá? Um abraço a todos. Obrigado, aí. pessoal. Obrigado a todos também. Tchau. Um abraço, pessoal. Até mais.